Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do canal Asa. No programa de hoje nós vamos falar sobre o L1011, o TriStar, que foi fabricado pela Lockheed, um dos grandes clássicos da aviação comercial. Mas antes de iniciar o episódio de hoje, eu vou colocar para vocês um vídeo que foi feito pelo Giovanni Cardoso, que é entusiasta da aviação, piloto virtual e também apoia bastante o nosso canal. Ele fez seria quase que uma vinheta de abertura para o episódio. Eu achei bem legal, é com o 747-400, mas ficou bem interessante, então eu vou utilizar, em vez da nossa vinheta tradicional de abertura de episódio, vou usar essa que o Giovanni fez para a gente e depois nós vamos começar o episódio sobre o L1011. Vamos lá! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Asa de Aviation, Space and ATC. Em nome do comandante Robert Zwerdling e toda a sua equipe, gostaríamos de agradecer a sua preferência. Esperamos revê-los em breve em um novo episódio. Tenham todos um ótimo entretenimento. Obrigado. Show de bola, né, pessoal? Bom, agora a gente vai começar o episódio sobre o L1011, o TriStar. Diferentemente dos outros programas aqui no canal Asa, onde eu falo sobre determinado tipo de aeronave ou também sobre uma determinada empresa aérea, eu resolvi hoje fazer sem roteiro e chamando cada vídeo, porque a gente tem bastante vídeo interessante, bastante depoimento, então para não esquecer de nada, então eu resolvi fazer meio que a parte de edição junto com as gravações aqui da chamada de cada depoimento ou de cada vídeo. Então a gente vai começar o episódio do TriStar com uma boa decolagem a bordo de um TriStar da Delta, de um L1011 da Delta, onde o ronco dos motores é simplesmente fantástico. Vamos lá! Esse ruído do RB211 realmente deixa muita saudade, não é verdade? Bom, eu tive a oportunidade de voar nos L1011 das companhias norte-americanas entre as décadas de 70 e 80, primeiro na TWA, depois na saudosa Eastern Airlines e também na Delta. Aqui no Brasil eu comecei a observar mais o TriStar quando a TAP iniciou operações regulares no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O aeroporto foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 1985 e pouco tempo depois a TAP iniciou operações regulares com o seu L1011-500 lá.
foi uma verdadeira festa para os entusiastas da aviação. Eu lembro até hoje, a primeira vez, eu estava chegando no aeroporto, vindo da estação Bresser do metrô, que existia, né, sempre existiu uma ligação de ônibus entre o metrô e o aeroporto de Guarulhos. E a gente estava nesse ônibus e, de repente, eu observo, estacionado no Golf 190, que agora mudou essa numeração, né, de Finger, mas estava lá o TriStar da TAP e eu não acreditei. Falei, meu Deus, é um TriStar da TAP. Fazia tempo que eu não via um avião da TAP Air Portugal. E aí, quando eu cheguei, corri para o terraço e fiquei namorando aquele L1011, observando todos os detalhes do desenho magnífico que tem, né, o TriStar, né? Ainda hoje existem alguns exemplares, né, estacionados aí em museus, um está voando, mas é um avião realmente muito bonito, elegante, e o avião da TAP realmente deixa muitas saudades. E o mais interessante é que a partir de 1985, quando a gente criou a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, a ETA, que reunia os entusiastas da aviação, os jovens que hoje muitos são pilotos, né? Tornou-se uma visita praticamente obrigatória para quem entrasse na ETA, uma visita ao L1011 da TAP em Guarulhos. Mas como é que isso era possível? Isso graças ao Manfred Knoll, o nosso amigo Manfred de longa data. O Manfred ainda é gerente da TAP lá em Guarulhos e ele sempre deu muito apoio aos entusiastas da aviação. Então nós tínhamos, por exemplo, um jornal artesanal xerocado, né, de aviação. Ele trazia notícias sobre a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo e também notícias da aviação, era o Runway. E o Manfred ofereceu a copiadora da TAP para fazer a cópia, né, de alguns jornaizinhos da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo. E também ele oferecia as visitas à aeronave. Então a gente chegava lá com um associado novo, lá na Polícia Federal, e aí falou, olha, eu estou levando essa turminha aqui de entusiastas para visitar o avião e depois eu trago eles aqui de volta. E o pessoal, né, sempre muito cortês da Polícia Federal, não, tudo bem, pode ir lá. E a gente então visitava o L1011 lá no Golf 190. E também eu recordo de uma vez que eu estava caminhando pelo terminal do aeroporto e eu encontrei o Manfred. E o Manfred falou assim, Robert, você está fazendo alguma coisa agora? Eu falei, não, estou indo de um lado para outro para fazer fotos. Sempre fui um spotter da aviação, né? E ele falou, olha, eu estou indo no avião, lá na remota, você quer ir? Lógico, né? Vamos lá. E aí o mais legal, né? Essa visita, né? A gente pegou a Kombi, né? Era uma Kombi da TAP na época, e a gente foi lá na remota, acho que era Golf 09, ou a posição que o avião estava estacionado, né? Que seria ao lado do restaurante que a gente chama de bandejão. E aí eu subi no avião com o Manfred e tinha a refeição do voo ainda sobrando lá na galley. Aí o Manfred falou assim, vamos fazer um lanchinho? E eu fiquei no cockpit do L1011, na cadeira do comandante, e fazendo uma refeição lá no famoso e no saudoso TriStar da TAP. E então não poderia faltar o depoimento do Manfred aqui no canal Asa para falar sobre o L1011 da TAP. Então vamos escutar. A qualidade da imagem não está tão boa, o próprio Manfred avisou, olha, a qualidade da imagem não está legal, mas eu queria deixar o meu depoimento aí para o canal Asa. Manfred, agradeço a sua disposição para fazer esse depoimento e também muito obrigado, né, em nome de todos os ex-integrantes da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo pela oportunidade que você deu para muita gente, né, os futuros pilotos visitarem o cockpit, né, de um L1011, um TriStar da TAP. Vamos lá então, Manfred. Boa tarde, colegas da aviação. A pedido do nosso amigo Robert, vou fazer uma breve relato da minha experiência com L1011 TriStar da TAP Portugal. Entrei na TAP 78, pareço jovem, né, mas não sou. E no Galeão atendemos lá o 707, o 747, para quem não sabia, a TAP na fase áurea, a fase das colônias portuguesas em África, operávamos o 747-200. Em 82 fui para Recife, lá tivemos a operação do 747, logo em seguida substituímos pelo TriStar. Experiência no TriStar continua aqui em 85, quando vim para Guarulhos, aqui, aeroporto recém-inaugurado,
bela máquina, avião novinho, motor sobrando e 3.000 metros de pista, uma operação bastante interessante. Aqui na época dos nevoeiros, Cumbica, né? Terra da nuvem baixa, como todo mundo conhece. E nós tivemos aí com a TAP realmente uma operação bastante interessante. Fomos os primeiros a operar a categoria 2 em Guarulhos e os primeiros TAP com TriStar a sair daqui direto para a Europa, a primeira companhia europeia fazendo non-stop Guarulhos para a Europa, no caso Lisboa. TriStar, uma bela aeronave, tinha uns efeitos, uns compensações que aumentavam o conforto do passageiro, os ailerons, né? Em turbulência eles davam uma pequena corrigida e transmitia um conforto para quem estava na cabine de passageiros. A operação aqui, decolagens bastante interessantes desse aeroporto aqui, hoje ampliado, moderno, e nós despachamos muitos voos na pista menor, né, a única que operava, com peso ali no limite, chamávamos temperatura X na cabeceira e dava aquela temperatura. Nunca tivemos que retornar o avião para o gate para retirar a carga. Olha só que legal, o Manfred, além de gravar esse depoimento aqui no canal Asa, ele passou o contato de um ex-comandante do L1011 da TAP, comandante brasileiro já aposentado, e que nos gravou também uma mensagem sobre o TriStar, é o Levi Scheid. Levi, bem-vindo ao canal Asa e manda brasa. O L1011 era um avião característico, ele tinha na parte de comandos, era o único avião que tinha a superfície de comando chamado DLC, Direct Lift Control, que era para evitar turbulência, para diminuir o efeito da turbulência. E quando na aproximação, punha a alavanca, quando o flap passava dos 30 graus, aí passava para a configuração MDLC, Maneuvering Direct Lift Control, que o avião baixava e aumentava a razão de descida, ou diminuía a razão de descida, sem mudar a atitude. Era muito confortável, era o único avião que eu voei que fazia categoria 3B, que era impecável, não tinha problema nenhum em fazer categoria 3B, só via uma luz do centro da pista quando baixava o nariz. Então, era extremamente confortável, dava para fazer categoria 3B com o vento testado até 28 nós de travessa. Então era um avião que tinha características completamente diferentes dos outros que eu voei. Mas no fim, voar é sempre igual em todos os aviões. As rotas todas eram muito boas, não tem diferença de rota nenhuma. E as coisas que vão continuando, tudo tranquilo, sem muito problema. O motor, que era um motor Rolls-Royce de 3 eixos, N1, N2 e N3, e era o primeiro motor com as palhetas de cerâmica. Era um motor que eu fiz um voo com o engenheiro da Rolls-Royce, que ele estava pendurado já 22 mil horas de voo, sem nunca ter tido problema nenhum. Então você vê a confiabilidade de uma turbina dessa.
gajo do piloto deve ter sido os seguidores. Ainda lembrando dos voos da TAP, eu recordo das chamadas um pouco diferentes que nós capturávamos pelos nossos rádios de VHF, né? Eram FMs adaptados para VHF. E sempre chamou a atenção o modo como os pilotos portugueses chamavam o solo, por exemplo, para o acionamento dos motores e o pushback. Então era algo do gênero assim: Solo Guarulhos, muito boa tarde, Portugal 376. Estamos do Golfo 10 para botar a marcha e turbinar. Era o pushback e acionamento. Normalmente, né, por exemplo, um Varig 862, ou solo 862 para o pushback e acionamento. Só que no caso do TAP era botar a marcha e turbinar, ou empurrar e turbinar. Quem recorda também dessa fraseologia diferente é o nosso amigo Miron José Coelho, que foi controlador de voo na Torre Guarulhos. Vamos lá, Miron. Olá, Robert. Olá, amigos do canal Asa. Eu estou aqui mais uma vez para falar de mais um ícone da aviação, falar do TriStar. TriStar eu lembro com bastante alegria, lembro com bastante saudade, principalmente dos dois que operavam em Guarulhos nos anos 80, 90. Era muito legal. Era o British e o TAP. Eram dois aviões icônicos, sempre que a gente via, a gente ficava... todo mundo olhando, esperando a chegada dessas duas aeronaves. Era muito legal, eram dois aviões sensacionais, principalmente o motor na cauda ali dava uma imponência para eles, era diferente, e eu basicamente gosto das cores antigas, e eles usavam as cores antigas da British e da TAP. E era muito bacana mesmo, era uma sensação junto com o 747, o TriStar era o avião icônico mesmo da época. Eu guardo com muito carinho, com bastante carinho mesmo e lembrança daquele tempo em que essas máquinas voavam. E, inclusive, a gente estava lembrando, eu e o Robert, a respeito da fraseologia toda especial que o pessoal da Air Portugal usava. Eles falavam para o pushback acionamento, eles falavam empurrar e turbinar. E quando estavam na aproximação final, falavam também borrachas ao vento, para dizer que o trem estava baixado e travado. Eram aviões sensacionais, foi uma época de ouro, uma época muito, muito legal, que eu guardo com bastante carinho mesmo. Um abraço, Robert, um abraço, amigos. Pessoal, ainda falando sobre a operação do L1011, dos voos regulares no Aeroporto Internacional de Guarulhos, outra empresa que também operou o avião com regularidade foi a British Airways, com L1011-500. Ela operava apenas dois L1011-500 nessa rota, que a gente chamava ele de G-Blut, G-Blut e o G-Blues, né? E um fato interessante é que no último dia da operação do L1011-500 da British em Guarulhos, no dia seguinte teríamos o voo do 747-200, a AETA, né, Associação de Escolta de Tráfego Aéreo, decidiu fazer uma despedida para a tripulação desse L1011, né, que faria o último voo do TriStar da British em Guarulhos. E o avião parou em frente ao terraço antes da partida, e a gente pegou cartazes, né, e escrevemos frases de despedida, e a tripulação ficou maluca, adorou, né, essa festa que a gente fez para eles,
E aí uma das comissárias pegou uma toalha da aeronave, escreveu com batom: "Farewell, we love you too." Adeus, nós amamos vocês também. E aí eles abriram o cockpit do TriStar. A saída de emergência da tripulação técnica é no teto, né? Então, existe uma escotilha. Então eles abriram aquela escotilha e aí a tripulação saiu para dar tchau e também exibir essa toalha com os dizeres de despedida para o grupo. Na época também da British, né, operar o TriStar, quem estava lá na companhia inglesa era o Peter Biondi, que hoje mora em Atlanta, é consultor aeronáutico, professor também da área de Aviation Business em diversas universidades, e ele gravou um depoimento falando, né, dessa época da operação do TriStar da British lá em Guarulhos. E então vamos ouvir o depoimento do nosso amigo Peter Biondi. Vamos lá. Eu escolhi esse lugar aqui para falar do TriStar porque a menos de 1 quilômetro daqui tem o Museu da Delta, onde tem uma fuselagem de um TriStar ali. Mas a minha primeira experiência com o TriStar foi um voo que eu fiz de Miami para Houston. Eu era muito novo, né? Mas eu lembro que eu fiquei olhando ali do vidro, eu não entendia como aquele motor 2, como que o ar passava, né? Porque para mim motor, o ar entrava aqui e já saía ali, né? Então levou alguns anos para entender que havia um duto num formato de S, né? Que conduzia o ar. Muitos anos depois fui trabalhar na British Airways e eles operavam o TriStar no Brasil. Mas eu lembro que eu gostei muito de ver o TriStar ali, porque todo mundo que eu conhecia sabia muito de DC-10, né? As companhias brasileiras tinham DC-10, não tinham muitos que tinham o TriStar. Então eu fiquei muito orgulhoso, né? Olha, eu vou conhecer um avião aqui que muita gente não conhece. Mas eu lembro que a primeira vez, eu tinha acho que talvez um mês trabalhando na British Airways, fui fazer um voo de São Paulo para Rio, que provavelmente era um dos voos mais curtos do 1011, do 1011 na época. O avião ia vazio, né? Mas eu lembro que a gente decolou de Guarulhos, um temporal, uma chuva de granizo, eu vi aquelas pedras de gelo batendo no windshield do avião, né? Fiquei até com medo, mas era muito gostoso, gostei muito da cabine, era espaçosa, tinha um assento atrás do comandante, muito espaçoso, você sentava, as janelas eram bem grandes, tinha uma visão muito bonita, eu gostei muito e me simpatizei muito com o avião, era muito gostoso, voando como passageiro também, voei talvez umas 4 ou 5 vezes de passageiro, muito gostoso, avião confortável e boas experiências no L-1011. Voava, e uma coisa interessante também era ter o motor Rolls-Royce, né? Quando eu fui trabalhar na British, muito que eu sabia era GE, Pratt Whitney, né? Daí eu fui lá e vi uma companhia com um motor Rolls-Royce, né? Então foi uma coisa assim, muito interessante. E na época, acredito que em São Paulo, só a TAP que também operava o TriStar. Não tinha, acho que, outras companhias que operavam o TriStar. Mas foi uma época muito gostosa, fiz muitos voos divertidos ali, muito São Paulo, Rio, no TriStar. E era interessante como o pitch do avião era bem alto, né? Avião vazio, né? Então dava para fazer uma decolagem bonitinha ali, né? Embora lá em Guarulhos o pessoal restringia a 6.000 pés, né? Então você subia, já tinha que restringir a subida ali, né? Mas muito bom, muito boas memórias com o TriStar lá em São Paulo. O Peter Biondi mencionou que o duto do motor central é em S. E nesse vídeo aqui, que é da Air Utopia, ele fala bastante do avião, né, da parte do cockpit, tem o voo no cockpit, muitos detalhes. E uma das imagens que a gente acha bastante interessante, quem assiste esse vídeo aqui da Air Utopia, é que ele mostra, o cinegrafista mostra como funciona, né, a entrada do ar, né, no motor central, que vem por cima, desce e sai aqui embaixo, né, na parte traseira da aeronave. E aí eu vou colocar agora o trailer desse vídeo para vocês assistirem e vocês observem justamente essa cena. Ele coloca no trailer essa cena de um dos cinegrafistas, né, do pessoal que participou, né, da gravação desse vídeo, descendo no duto central do motor número 2 do TriStar. É bem legal, vamos lá.
Every day at Eastern Airlines, we make thousands of dreams come true, with more flights to the Walt Disney World Vacation Kingdom than any other airline. We have almost 100 vacations to choose from, and our Super Saver fares can save you up to 50%. The best Walt Disney World vacation starts with the airline that knows it best, Eastern, the official airline of Walt Disney World. E saudade, hein? Propaganda da Eastern Airlines de 1978. Quem postou isso recentemente foi o meu amigo Shea Oakley, que ele é consultor aeronáutico nos Estados Unidos e adora também a aviação dessa época, né? A aviação clássica e as saudosas companhias aéreas que não existem mais, como a Pan Am, Eastern Airlines, TWA. Então ele postou isso e justamente eu pedi a ele um depoimento sobre o L-1011 TriStar que a gente vai assistir agora. Vamos lá, Shea. The L-1011 actually was an aircraft that figured in one of my earliest aviation memories. Unfortunately, in that case, it was a tragic one. My family and I were vacationing in Florida in late 1972, late December of 1972 to be exact. And I remember watching a newscast as a 4-year-old about the crash of Eastern Flight 401 in the Florida Everglades outside of Miami. Interestingly enough, less than a year later, we were on board an Eastern L-1011 for my first flight ever aboard a TriStar. I suspect my father waited long enough to make sure that the problem wasn't with the aircraft itself, and of course it wasn't. That was a pilot error crash. That really was the beginning of cockpit resource management, but that's a story for another day. During the next 15 years, I flew TriStars belonging to Eastern, Delta, TWA. We flew Eastern Whisperliners, as they called the L-1011, from the New York area to Bermuda, San Juan. I remember a particularly pleasant Delta L-1011 flight from Dallas-Fort Worth to Orlando during the years I was going to school in Melbourne, Florida for aviation management. I remember also a transcontinental nonstop L-1011 flight on Transworld from Kennedy to San Francisco. But in addition to having traveled on the airplane and enjoyed traveling on the airplane, I also had a technical interest in it because I did an internship at Kennedy Airport in New York for the Port Authority in the 1980s, mid to late 1980s. And when I was at Kennedy, there were a couple of things that I remember about the airplane. One was that it had a unusual anti-collision light system on its belly, 2 longitudinal lights that alternated back and forth in red. And basically, you could be out on the airport at night in a lineup of jetliners, and you could immediately tell an L-1011 because of that unique anti-collision light system. It was the only airliner that had one like it. The other thing I remember was winter operations with the L-1011 occasionally produced something rather dramatic. One day I was at work in the operations building, and I was looking out the office window, and I noticed on the far side of the Eastern Terminal, on the other side of one of the concourses, a large plume of dark smoke. And I immediately went to my boss, the airport duty manager, and I said, I think you better call an alert. I think we've got an aircraft fire. And he took one look out the window and said, oh no, that's just an L-1011 cold start. And it was the first time I had seen this phenomenon where basically during wintertime, under certain atmospheric conditions, when they would start up the Rolls-Royce RB211 engines that powered the L-1011, you would have a rather large discharge of dark smoke. I would assume until the engine came up to operating temperature. And it was dramatic. I only saw it a couple of times during my years out there, but I will never forget the first time I saw it and thought we had a real problem on our hands. In any event, the L-1011 has always been one of my favorite airliners. I think it's a particularly graceful design. No offense to all you DC-10 fans out there, but I always felt that it had much prettier lines than its Douglas rival. Particularly liked the S-duct system rather than the independent number 2 engine on the vertical stabilizer that the DC-10 had.
That plus just the overall shape of the fuselage gave the L-1011 a particular kind of grace. And it's sad to think that there's virtually none left flying, other than, I believe, the orbital ATK L-1011, which is used to launch light space payloads from a rocket that launches from its belly. I did hear a rumor that the RAF tanker L-1011s were going to be going back into service with a private contract air tanker company that had previously used 707s. Whether that's actually occurred or not, I don't know. I hope so, because I would love to hear the hum of those RB-211s just one more time. É lógico que também não poderia faltar aqui o depoimento do Carlos André Spagatti, que é o diretor da revista Flap Internacional e teve a oportunidade de voar várias vezes no L-1011. Hoje eu fiquei convidado para falar do TriStar, um avião que teve uma carreira muito curta no Brasil e que foi um retumbante fracasso de vendas. Na verdade, a Boeing estava planejando, já tinha planejado o 747 e a McDonnell Douglas o DC-10, e a Lockheed achou que tinha espaço para um terceiro avião. Só que ele saiu muito tarde e ela não tinha tradições de jato como as outras companhias. Então ela teve grandes problemas para vender os aviões e a produção acabou mais cedo do que se esperava. Aqui no Brasil, ele foi operado inicialmente pela TAP durante muitos anos. Foi o primeiro widebody operado da TAP depois do 747, que tinha essa capacidade, e o TriStar já tinha uma capacidade média, então era mais favorável às rotas da TAP. Depois a British Airways, com o fechamento da British Caledonia, começou a operar para o Brasil e não tinha aviões disponíveis na frota de momento para fazer a rota, e arredou dois do tipo 500, da série 500 da Sri Lanka Airways, e foram pintados pela Correia do British, e voando direto de Londres para o Rio, e assim que receberam os rumos para voar nessa rota, foram devolvidos. Tivemos ainda também Aero Peru, que foi a pioneira desse avião no Brasil, voando de São Paulo para Lima, de Viracopos para Lima, né? E depois de falta de pagamento teve que devolver o avião e substituiu pelo DC-8. E tivemos a TAG também por curto parte de tempo, e a British West Airways de Trinidad e Tobago, que voou para algumas vezes, e a American Transair, que voou com o sistema de charter. Eu tive a oportunidade de voar nesse avião em várias ocasiões. Eu voei na Air Portugal, eu voei na British Airways, voei na British European Airways, na Delta e na Eastern. Esse avião tinha um layout, aparentemente, nunca cheguei a medir, mais largo do que o DC-10. Era mais silencioso que o DC-10, era muito confortável e tinha uma característica única, que o galley, a cozinha do avião, ficava no subsolo, no porão. Então todas as refeições eram preparadas lá e subia através de um elevador elétrico
ia uma pequena galley e eram serviços passageiros. Foi um avião que marcou a história. Até hoje, até pouco tempo atrás, eles voavam na Royal Air Force como abastecedores de transporte, que também foram encostados com o tempo, e hoje é um avião que pouco se ouve falar, mas marcou a história e foi muito importante para o desenvolvimento da América Latina. Eu vou inserir aqui no episódio 2 vídeos. Na realidade, eu vou intercalar parte de 2 vídeos gravados na Royal Air Force, que operou também o TriStar. Uma parte é o pouso no cockpit, que é bem legal, e o outro foi gravado numa base aérea, onde o pessoal estava fazendo treinamento de aproximação e arremetida. E também tem algumas aproximações e operação do DC-10. Então fica fácil para vocês observarem, né, as diferenças entre o TriStar e o DC-10, e também vão poder falar depois nas notas, nas mensagens que vocês enviarem após assistirem o vídeo, de qual avião que vocês gostaram mais, né, o que vocês gostam mais entre o DC-10 e o L1011. Então vamos assistir aos vídeos e depois eu vou querer saber qual que é o mais bonito, DC-10 ou o L1011. $100, $50, $40, $30, $20, $10. $1,500 remaining. 1,200 remaining. 900 remaining. 600 remaining. 300 remaining. 200
A norte-americana Lockheed fabricou apenas 250 LM-11 TriStar entre 1968 e 1984, sendo que o primeiro voo do trijato aconteceu em 16 de novembro de 1970. A aeronave foi concebida para concorrer com o DC-10 e o Boeing 747, mas chegou tarde ao mercado e ainda teve as vendas abaladas pela crise do petróleo no início dos anos 70. Impulsionado por 3 motores Rolls-Royce RB211, atingia uma velocidade média de cruzeiro de 970 km por hora. O LM-11 foi certificado em 14 de abril de 1972 e a primeira entrega aconteceu poucos dias depois à Eastern Airlines. A versão que foi operada pela TAP Air Portugal, o LM-11-500, realizou o primeiro voo em 16 de outubro de 1978. Com fuselagem 4,1 metros mais curta, motores mais potentes, de 50.000 libras de empuxo cada um, e uma asa modificada, o modelo tinha peso de decolagem superior, chegando a 231 mil quilos, com configuração para transportar 315 passageiros, alcance de 5.600 milhas náuticas e teto máximo operacional de 43 mil pés. É isso aí, pessoal. Estamos chegando então ao final de mais um episódio aqui no canal Asa. Essa homenagem que a gente fez ao LM-11 TriStar da Lockheed. E no início nós abrimos o programa com um vídeo gravado pelo Giovanni Cardoso e vamos encerrar com outro vídeo que ele enviou mostrando a decolagem no Flight Simulator de um LM-11 da Eastern Airlines. Obrigado pelo apoio ao canal. Continue se inscrevendo e enviando seus likes. Até a próxima e uma boa semana. Echo 3, I got one lined up on Echo 1, so Echo 3.